Estamos de volta para o terceiro bloco, que repete a dinâmica do primeiro. Portanto, o tema é livre e, de novo, os candidatos vão ter 15 minutos para usar como quiserem. Dessa vez, quem vai começar é o candidato Lula. Candidato, por favor. Eu vou falar de um tema que o povo brasileiro está esperando falar. O tema saúde. O Brasil tem 3% da população mundial. Entretanto, o Brasil tem 11% das vítimas de Covid, ou seja, 3 vezes mais do que a média. A pergunta que se faz é o seguinte: por que negligenciamento? Por que passar 45 dias negando a vacina? Por que negar a doença? Por que esconder o seu cartão de vacina? Por que acabar com 33% de recursos para a farmácia popular, que foi uma coisa extraordinária que nós criamos no meu governo, vendendo 102 tipos de remédio, distribuindo de graça, e no Aqui Tem Farmácia vendendo remédio com 10% do preço. Por que tirar dinheiro da farmácia popular e por que não atendeu a questão do Covid com rapidez, como fez o restante do mundo? Enrolou a língua, não deu para entender quase nada aqui. Lula, farmácia popular, o orçamento não é um decreto presidencial, é uma mensagem que manda para o parlamento. E lá é discutido. E agora, inclusive, como a previsão de inflação é 7,5%, passou para 5,5%, tem mais meios para se atender mais coisas ainda. Então, Lula, o orçamento é feito entre o executivo e o legislativo. Não fica falando tanta mentira assim. Vacina, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. No dia que a Anvisa autorizou, no mesmo dia começou a aplicar a vacina no Brasil. E deixo claro, a primeira vacina no mundo foi em dezembro de 20. Em 21, a primeira vacina aplicada no Brasil. E o Brasil foi uma referência para o mundo tocante à vacina. Se você tomou a vacina, Lula, agradeça a mim, tá ok? Olha, primeiro, ele continua tentando enganar a opinião pública, porque quando ele foi comprar vacina, São Paulo já estava dando vacina, em vários países do mundo já estava dando vacina. Ele montou um comitê de crise, que vocês conhecem alguns dos deputados que participaram, que não orientava ele para combater a crise, orientava ele para negar que a crise era grave, para negar o Covid, para vender cloroquina e mais ainda, gente, para ele fazer pouco caso de uma pessoa que estava morrendo por falta de oxigênio em Manaus. Levou 98 dias para levar o oxigênio. Uma irresponsabilidade total. Então a pergunta está de pé: por que não resolveu o problema da Covid no tempo real? Por que não ouviu os governadores do Estado? Por que não ouviu os médicos que entendem disso do Butantan e da Fiocruz? Olha só, Lula, você disse, está em vídeo, graças a Deus que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Você não tem qualquer respeito com a vida das pessoas. Você lá atrás, em vez de investir em hospitais, você investiu em estádios superfaturados para a Copa do Mundo. Você mal aplicou dinheiro público nosso lá atrás. Por isso, os problemas lá na frente se agravam. Agora, o Brasil foi referência na aplicação de vacinas para o mundo. Compramos 500 milhões de doses. Se você tomou, agradeça ao presidente Jair Bolsonaro. Tá ok? Ele não responde porque deve pesar na consciência dele. Ele sabe que tem uma declaração do ministro da Saúde que, se ele tivesse seguido a orientação dos governadores do Nordeste, teria pelo menos 200 mil mortes a menos. Ele sabe que um dia vai bater na consciência dele a responsabilidade pela morte de pelo menos metade das pessoas que morreram se tivesse agido corretamente. E ele, humano como é que é, não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa que perdeu um parente e não teve um gesto a não ser desacreditar. Agora, no final, tentou mostrar que é bonzinho, foi no túmulo da rainha da Inglaterra, quando aqui tinha 680 mil pessoas esperando um gesto de humanismo que ele não teve. Lula, saúde não se faz com estádio de futebol. Foi uma roubalheira sem tamanho que você patrocinou no passado.
O teu governo fechou 40 mil leitos de hospitais, metade de pediatria. Então, se for discutir números aqui, não vai dar para chegar num bom termo comigo. Uma diferença enorme entre nós dois. O seu Ministério da Saúde, os seus ministros foram envolvidos em corrupção, Lula. Diferentemente dos meus. Assim sendo, não há base de comparação sobre saúde do seu governo com o meu governo. Nós fortalecemos todas as políticas de saúde. Podia citar aqui meia hora falando sobre ações nossas na questão de saúde. Mas é difícil debater contigo. Nós estamos muito melhores hoje do que o período pré-pandemia. Afinal de contas, nós gastamos em 2020 700 bilhões de reais também para reequipar hospitais pelo Brasil para Covid e outros atendimentos também. Para clarear a mente do candidato, eu vou citar alguns números aqui do meu governo. Primeiro, o orçamento da saúde cresceu 78% acima da inflação entre 2013 e 2015. Segundo, colocamos novos 18.240 médicos. Terceiro, 24 equipes do Brasil Sorridente. Quarto, 2.525 ambulâncias e 583 UTIs móveis e 3.049 em 3.049 municípios. 449 UPAs com capacidade para atender 3 milhões e meio de pessoas. E farmácia popular que atendia pelo menos 30 milhões de pessoas retirando o remédio gratuito. O governo Bolsonaro simplesmente diminuiu pela metade os beneficiários. É isso. É isso. Se hoje tem SAMU, foi eu que coloquei, foi o nosso governo, foi o povo brasileiro que autorizou colocar. O que ele fez para a saúde? Ele colocou 3 ministros que não entendiam da saúde e aí colocou um general que entendia de nada a não ser tentar comprar vacina mais cara. Bem, o general que você criticou foi o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é passado. Lula, estou aqui com um documento. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo, Lula. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Taxação do PIX, página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. Desvinculação do BPC do salário mínimo, página 25. Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais? Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? O meu vice não está em concorrência. Eu estou disputando com você. Eu falei do meu governo, falo do seu. Vamos continuar aqui. Fim da estabilidade de servidor público. Fim da desoneração da cesta básica. Aumentar a contribuição do Simples, página 39. Redução de 50% da dedução de imposto com a saúde, página 55. Taxar verbas rescisórias. Fim da desoneração da folha. Lula, está aqui do seu vice. Contribuições para um governo democrático e progressista. Fala aí, Lula. Eu proponho que no outro debate, quando tiver, a gente faça um debate de vice. Eu perguntei o que você fez na saúde. Você está falando do tempo que o Alckmin governava São Paulo, que eu nem sei. Eu quero saber o que você fez. Quantas UPAs você aumentou? Quantas ambulâncias você comprou a mais? Quantos hospitais você fez a mais? Quantos médicos você colocou a mais? É isso que o povo está querendo saber. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo? Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou. Ô Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Essa... Como de... Deixa eu terminar aqui. Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? Sim. E só as Forças Você Armadas, usa Viagra? E só as Forças Armadas de direito. Por que não distribui de graça para o povo? Os hospitais dão tratamento para isso. Lula, fala em médico. O teu governo, PT, fez o programa Mais Médicos Cubanos, ganhando 12 mil por mês e 8.500 indo para Cuba.
Chegamos a ter 12 mil cubanos aqui dentro. Pessoas que não entendiam nada de medicina, nada, zero. Nós criamos um médico pelo Brasil. Já está em plena execução, vão ter 5 mil médicos até dezembro desse ano. Explica para a gente aqui quanto você mandou para a família Castro, para Cuba, do programa Mais Médicos do seu governo. Explica aí, Lula. Explica aí. Eu estava perguntando o que ele fez. Você não fez nada para a saúde? Você não fez um hospital? Você não fez uma clínica? Você não fez uma UPA? Explica. Não adianta falar que os Mais Médicos foi um dos programas mais exitosos da história desse país. Pela primeira vez, milhares de municípios que nunca tinham tido médico, tiveram um médico que tratava com humanismo o povo. Dizer que os médicos cubanos não servem para nada, Cuba tem sido exemplo em todos os países, elogiado inclusive pelo Obama e pelo Bush, como um país que cuida de doenças que o Brasil não cuida. Eu sou presidente, Lula. Na presidência, eu tenho o registro de um médico cubano para te atender lá no Alvorada. Nem na presidência da República. Você não botou nenhum cubano lá, já que eram tão bons assim. E tanto é quando eu assumi, quando eu ganhei, eles foram embora, que sabiam que eu ia aplicar a prova do Revalida neles. E o pessoal não entendia nada, estava aqui para ganhar dinheiro para Cuba. Você usou o Brasil, via OPAS, para mandar dinheiro para Cuba. Bilhões de reais por mês para Cuba, roubando o salário dos médicos. Conta para a gente, Lula, como é que era esse esquema de roubar o salário do médico? Retornava um pouquinho depois de você para cá, de Cuba para cá, ou ficava tudo com o ditador lá? Conta para a gente aí. Deixa eu perguntar, diga alguma coisa que você fez na área da saúde. Alguma coisa que você fez. Você lembra quantas ambulâncias você comprou? Você lembra quantos hospitais você fez? Você lembra quantas UBS você fez? Não lembra, porque não fez. A única coisa que você fez foi negar vacina no tempo certo e permitir que mais de 300 mil pessoas morressem sem necessidade nesse país, e um dia você pagará por isso. Eu não queria falar aqui, mas vamos lá. Nós fortalecemos as UTIs com mais 7 mil leitos, tá? Ampliamos recursos para hemodiálise em 300 milhões, tá? Mais, na rede de radioterapia, 41 novos equipamentos de SUS, 150 milhões para cirurgia de reconstrução mamária, cirurgia eletiva, mais 300 milhões, médicos pelo Brasil, como eu disse agora. Estamos criando o Conect SUS, para você ser atendido ali de forma remota até a marcação da consulta em si, tá? Nós incorporamos para a farmácia popular, que você acabou de criticar aí, 5 novos medicamentos, que há mais de 10 anos não era incorporado mais nenhum. Para tratar doenças raras, que o teu governo não tratou, é muito caro. Destinamos mais 3 bilhões e meio de reais. Ampliamos o teste do pezinho, que no teu governo é para até 5 testes, né, para 5 doenças, para até 5 exames. Botamos 50. Uma coisa aqui, podia ficar uma hora lendo aqui, Lula. Então, muda o disco aí, Lula. Uma hora sem ter o que falar, porque o único médico que ele teve que entendeu de saúde foi o Mandetta, que ele mandou embora, porque o Mandetta defendia a vacinação. É isso. O Mandetta foi mandado embora porque entendia de vacinação. E ele colocou o amigo dele, General Pazuello, que estava querendo vender vacina e ganhar $1 por cada vacina, segundo a CPI, sabe, da Covid-19. É isso que aconteceu no Brasil. E é por isso que a gente está nessa situação. E eu tenho muito orgulho pelos funcionários do SUS. Graças a Deus, a gente tem o SUS do qual você retira dinheiro. Porque o SUS, se não fosse o SUS, tinha morrido muito mais gente. Então eu quero aproveitar esse momento e dar os parabéns aos funcionários do SUS, aos médicos do SUS. Muitos perderam a vida tentando salvar as pessoas do comportamento irresponsável do presidente da República. Nós vamos investir no SUS e o SUS vai ser um exemplo no mundo mais do que já é, porque não tem nenhum país com mais de 100 mil habitantes que tenha a qualidade de coisas funcionando na saúde como nós temos o SUS aqui no Brasil. E você está tirando o dinheiro do SUS que vai faltar nos estados do ICMS agora. Nunca faltou dinheiro do meu governo, sempre cumprimos o orçamento. Vamos lá, tem aqui um documento, dá um Google aí, pessoal.
Resolução do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT, dezembro de 2021. Olha só, Lula, essa resolução que tirou aqui para o seu programa, né, de governo que você não botou no papel, mas vamos lá. Criar um tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha só, criar um tribunal de Manaus. Outra comissão da verdade do Lula. Desmilitarizar as polícias pelo Brasil. Cessar a guerra às drogas. Desencarcerar milhares de presos provisórios. E o último, vou deixar para depois. Responda aí, Lula. O que é esse documento teu aqui? Esse documento só você sabe o que é. Porque deve ser o documento de um setorial do PT. Sabe o que acontece? Como você não tem partido político, toda eleição você aluga um partido. Você não criou partido, você não tem programa, você não tem manifesto. Então você não sabe o que é o PT, que é o partido que mais funciona nesse país democraticamente. O Brasil tem setorial de tudo. Setorial de mulher, setorial de direitos humanos, setorial de LGBT, setorial de negro, de estudante. Possivelmente seja um documento de um setorial que foi colocado, mas isso nunca fez parte de nenhum programa do PT. Leia todo do meu programa para saber se tem. Você realmente é o partido da divisão. Tem um setor para cada lado para dividir. Nós contra eles, brancos contra negros, homens contra héteros, pais contra filhos, patrões contra empregados. Realmente esse partido serve para dividir. O último item aqui, para não complicar mais, também nesse teu programa de Nacional de Direitos Humanos do PT. Desarmar o país. Tá? Campanha massiva anti-armas. Rever toda a legislação bolsonarista e retomar o Estatuto de Desarmamento. Primeiro que não respeitaram o referendo de 2005. Mas, Lula, você esteve no Complexo do Alemão esses dias. Não foi para ver o povo trabalhador, o povo ordeiro, 99% ou mais da população, cidadãos de bem. Você esteve lá se encontrando com os chefes do narcotráfico, os chefões. Ninguém entra lá sem estar acompanhado da polícia. E dessa campanha de desarmar o país, você propôs aos chefões do tráfico entregar fuzis? Ou você quis apenas fazer média com os chefões do tráfico para ganhar voto do pessoal da comunidade? Primeiro, eu quero dizer ao povo brasileiro duas coisas. Eu fui ao Complexo do Alemão visitar gente extraordinária, porque eu sou o único presidente da República que tenho coragem moral de entrar numa favela antes e depois, ser tratado como ser humano e tratar todo mundo com respeito. Todo mundo ali. Gente trabalhadora extraordinária, gente que quer chance de estudar, gente que não é ser vitimado pela polícia veroz. Agora, o dado concreto é o seguinte, eu fiz a maior campanha de desarmamento nesse país, recolhemos milhares de armas e tocando fogo em praça pública, porque no meu governo a gente vai distribuir livros, a gente vai distribuir cultura, a gente vai facilitar o acesso das pessoas às coisas que eduquem, não às coisas que matam. É isso que nós vamos fazer. Por isso, nós não temos medo de dizer que somos contra a facilitação de armas, porque ninguém compra arma para educar, ninguém compra arma para fazer o bem. As pessoas compram arma para matar e você está vendo o crescimento. Quem está se beneficiando das suas armas é o crime organizado, que antes tinha que assaltar o arsenal da Marinha, do Exército, agora, por sua conta, compra arma facilitada e compra até 2.000 cartuchos. Seu Lula. A violência comigo diminuiu bastante. No seu governo só subiu. Desde que subiu em 2003 até terminar 2006. Aumentou, em média, 30% os homicídios no Brasil. O que nós fizemos para refluir isso? Diferentemente de você. Eu não fui visitar traficante, não. Eu peguei o Marcola, aqui de São Paulo, e transferi, juntamente com a sua gangue, para presídio de segurança máxima. Eu cortei a ligação do Marcola em São Paulo com o crime organizado. Diminuiu a violência, o número de mortos por arma de fogo no Brasil, armas portadas por bandidos e não por cidadão de bem. Lula, por que em 2006 você, que era presidente, e o Alckmin era governador de São Paulo, não transferiram o Marcola para um presídio federal? Eu já falei para você perguntar para o Alckmin, quando ele tiver um debate com você. O entendendo é que você foge das respostas das coisas sérias.
Sabe qual é o seu modelo de cidadão pacífico? O seu modelo de paz é o Jefferson, armado até os dentes, atirando na Polícia Federal. Aquele que é o seu modelo de paz, o seu modelo de tranquilidade, o seu modelo de harmonia. No meu governo não vai ter. No meu governo é o seguinte: armas vai ter que ter autorização das Forças Armadas e a gente vai fiscalizar, porque o crime organizado não pode, em nome da facilitação de armas, estar adquirindo um arsenal mais competente do que a polícia. Não vote no assunto do Jefferson. Ele tem o parceiro de roubalheira, de compra de votos. Esse é Roberto Jefferson. Eu determinei, tão logo houve o episódio lá em Levi Gasparian, que o Roberto Jefferson fosse preso imediatamente. E o tratamento dispensado para ele é de bandido. Afinal de contas, quem atira em policial é bandido. É assim que eu trato pessoas que atiram em policiais, Lula. Agora, você não respondeu, 2006... Foram 59 policiais civis, militares e agentes penitenciários mortos aqui em São Paulo. Mortos em São Paulo, porque você não teve coragem de transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Eu fiz depois, juntamente com o Moro, que era o nosso ministro da Justiça, transferindo o Marcola e caiu assustadoramente os homicídios no Brasil, em especial em São Paulo. Por que você não transferiu o Marcola? Covardia ou parceria? Você sabe que você teve um tique assim, alguém te orientou. Se afasta do Roberto Jefferson, porque você mandou até seu ministro ir lá. Você mandou a Polícia Federal ir negociar, porque se fosse um negro de uma favela, você tinha mandado matar. Agora, como foi o seu amigo Roberto Jefferson, você então fez questão de ficar nervoso e dizer ele é bandido. Mas você sabia que ele era porque ele era seu amigo. Você chegou a dizer, eu não tenho foto com ele. Aí a imprensa escancarou sua foto com o Roberto Jefferson. Você não pode ter duas personalidades, cara, tem uma só. Excelente, Lula. Vamos restabelecer a verdade aqui. Eu já fui no partido do Roberto Jefferson. E quando a imprensa perguntou para mim se ele fazia parte da coordenação da minha campanha, eu falei não. Tanto é que eu não tenho foto com ele por ocasião das eleições. Ele tinha um candidato próprio à presidência da República. Outra coisa, como é que ele é meu amigo? Se o mês passado ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Tribunal Superior Militar, no STM, não tem nenhuma amizade com ele, mandei lá ao ministro da Justiça, que não foi Levi Gasparian, ficou lá em Juiz de Fora, para acompanhar e resolver a situação, ou seja, prender Roberto Jefferson, como aconteceu. E ponto final. Jefferson é teu amigo de roubalheira, de compra de votos dentro do parlamento, e ele explodiu o seu partido. Roberto Jefferson deve ter muitas boas recordações contigo, hein, Lula? Principalmente na cadeia. Deixa eu tocar num assunto sensível ao candidato. Por que você cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres da violência? Assim, vazia a pergunta? Vazia? É para você. Vazia a pergunta? Por que você cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres da violência? Eu criei... Explica. Eu criei o Ministério da Mulher. Você tem mulher em casa, explica. A violência contra a mulher diminuiu no meu governo, diminuiu o feminicídio. Diminuiu. Eu atendi as mulheres até no Auxílio Brasil. 80% que recebe Auxílio Brasil são mulheres. Até no título da reforma agrária, também 80%. Na casa também. Atendemos as mulheres com quase 80 proposituras, entre decretos, portarias e sanção de lei. Quem nunca respeitou a mulher foi você, Lula. No meu governo caiu o feminicídio. Se tivesse aumentado, a imprensa teria estampado aí nas manchetes. Isso não aconteceu. Então, para de mentir, Lula, eu tratei as mulheres com respeito, diferentemente de você. É só uma simples pergunta, sim ou não. Por que você cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres? Em que documento? Você cortou Qual documento? Você cortou os programas, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E é importante lembrar que quem criou o Ministério da Mulher nesse país fomos nós. Quem fez política para cuidar da mulher fomos nós. Quem distribuiu Minha Casa Minha Vida para a mulher éramos nós. Quem dava o título para financiamento agrário para a mulher era nós. Na verdade,
Se nós tivemos um governo que cuidou das mulheres com respeito, éramos nós. E vamos continuar cuidando, porque as mulheres, efetivamente, têm muita responsabilidade e não podem ser vítimas de violência absurda, como elas são hoje. Agredidas, violentadas. Possivelmente facilitado pelas armas que você facilita o povo comprar. Possivelmente por isso. Refrescar a tua memória aqui. Você pegou 2002 com 49 mil homicídios por ano. Entregou 2016 com 62 mil, aí incluindo mulheres. Quando nós assumimos, logo em 21 caiu para 41 mil. O que você diz sobre esses números? Estão certos ou não estão certos? O que você diz? Números. Aqui no meio são assassinatos, aí incluindo mulheres também. O meu governo diminuiu o número de mortes no Brasil, em especial de mulheres. É isso. Mas implica só com facilidade para o povo ver o seguinte: por que você cortou o dinheiro que protegia a mulher, da Casa da Mulher, da Delegacia da Mulher, de proteção à mulher? Está faltando recurso esse ano para alguém? Não está. Você está mentindo. Você cortou. Não está faltando recurso para esse tipo de atendimento no corrente ano. O ano que vem é outro ano. Não fique inventando coisas. Mas se você não colocou no orçamento... Não fique... Orçamento não é um decreto presidencial. Não é um decreto. O parlamento corrige agora e ponto final. Lula, por que você foi interferir em violência? Por que você foi interferir com o Renan Calheiros, teu amigo da CPI, e com o FHC para libertar os sequestradores de Abílio Diniz? Qual a tua paixão com os sequestradores? Ô, gente, eu vou lhe contar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Eu sinceramente, no próximo debate que eu for candidato a presidente, a gente vai ter que estabelecer uma regra, assinar e protocolar em cartório. Porque não é possível. Eu estou querendo perguntar uma coisa simples, uma coisa fácil, que ele pode dizer: eu não cortei dinheiro, não coloquei dinheiro no orçamento do ano que vem. Como ele não colocou dinheiro para muita coisa o ano que vem no orçamento. Mas como ele é candidato, ele está aqui vendendo facilidade. Ele não vendia, ele não dizia que ia diminuir o imposto de renda. Eu sim assumi o compromisso de fazer com que esse governo tenha redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Só vai pagar imposto de renda acima disso. Eu tenho dito que nós vamos negociar a dívida do povo que está devendo 80%, sobretudo a maioria são mulheres. Nós vamos negociar com o varejo e vamos negar com o sistema financeiro para tirar essas pessoas do Serasa e dar dignidade a essa gente outra vez. Nós vamos fazer isso, porque o povo sabe que nós temos compromisso. O povo sabe que nós não somos aquele político que faz beijinho, beijinho, tchau, tchau depois das eleições, não. A gente assume o compromisso e cumpre. É por isso que, quando eu deixei o governo, eu tinha simplesmente 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de mau preço. Até você votou no boi ótimo do Lula. É isso. Sabe por quê? Porque o povo me ajudou a governar esse país. Porque o povo acreditava nas coisas que a gente fazia. Lula, você faz as coisas com ministros. Os meus ministros saíram agora para serem 2 possíveis governadores, segundo turno, 6 senadores e alguns deputados federais. Os seus ministros, quando deixaram o governo, eles foram para a cadeia, Lula. Como é que você pode discutir qualquer assunto com a gente? Olha as estatais que davam prejuízo ao teu governo, no nosso dão lucro, Lula. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Não tem corrupção, não é igual o teu, Lula. Eu posso até falar palavrão de vez em quando, e me desculpo. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Essa é uma verdade. Eu só queria que vocês atentassem para o seguinte: o cidadão transforma tudo em sigilo. Hora de 100 anos, hora de 50 anos, hora de 20 anos. A hora que levantar o capete da sala, vocês vão ver a podridão que tem lá. A gente vai saber quem eram os pastores que saíram com o caminhão, com os pneus do carro cheios de barra de ouro. A gente vai saber por que ele tornou sigilo os pastores que entravam na sala dele. São poucas coisas assim. Ou seja, porque no nosso tempo a Bíblia tinha o portal da transparência, tinha a lei de acesso à informação arreganhada para todo mundo ver. No serão é tudo escondido.
Aí, ó, mentindo. Caminhão cheio de câmara de ar com barra de ouro. Cadê? Agora, eu tenho o retrato do teu amigo Gedel Vieira Lima com 58 milhões no apartamento. Aí uma constatação, uma verdade. E o Gedel é coordenador da sua campanha lá na Bahia. Que vergonha o teu partido na Bahia. Tem gente que vai votar ainda no PT na Bahia, pelo amor de Deus. Cadê a foto do caminhão? Cadê o boletim de apreensão da Polícia Federal de um caminhão cheio de barra de ouro no pneu? Eu estou falando aqui de 58 milhões do Gedel no apartamento dele, Lula. Fala aí sobre o Gedel, teu amigo. Vai ser ministro teu? Porque ele é coordenador da tua campanha na Bahia. Eu não tenho por que falar do Gedel. Quem tem que falar do Gedel é a polícia, não eu. O que eu posso dizer para você, para terminar esse bloco aqui, Bolsonaro, é que no outro bloco a gente vai discutir um pouquinho sobre infraestrutura, sobre investimento, sobre emprego, sobre salário, sobre crescimento do Brasil. É isso que me interessa discutir daqui para frente. Porque, sinceramente, eu acho que você deveria ter se preparado para discutir o Brasil, um programa, afinal de contas, você é candidato à reeleição, você deveria ter um programa de desenvolvimento para esse país. Temos mostrado aqui bastante. O Gedel agora não é mais coordenador da tua campanha na Bahia. Violência no Nordeste, de 2002 a 2016, subiu 140%. Povo nordestino subiu 140%. O número de mortes por arma de fogo no Nordeste. O cara não levou água no Nordeste, levou criminalidade para lá, com toda a sua política desarmamentista. Lula, você, PC, Marcola, estão muito bem. Tempo esgotado, cada um dos candidatos por 2 vezes pediu direito de resposta. Os direitos de resposta foram todos rejeitados. A gente volta em instantes. Até já.